já tenho aqui, já dei uma vista de olhos ao programa, às propostas do programa de governo. O Ricardo Jorge Pinto já o leu de ponta a ponta. Ricardo, quais são as ideias fundamentais e é assim tão diferente de um possível programa de governo do PSD e CDS? Vamos ver, o programa do PSD e do CDS será apresentado provavelmente nos próximos dias também, e aí poderemos fazer uma comparação. Mas o que é interessante é ver que neste documento o Partido Socialista tenta demarcar-se muito das opções e das medidas que este governo atualmente tomou, e no início de cada um dos pontos mais importantes faz-se exatamente essa referência àquilo que este governo fez e o que é que o Partido Socialista procura fazer de diferente. Isso é politicamente entendível, tendo em conta que esta vai ser uma campanha não só muito renhida, já se percebeu pelas sondagens, mas provavelmente de muitas clivagens, ou de procura de muitas clivagens. O Partido Socialista precisa claramente se demarcar daquilo que foi esta governação PSD-CDS e precisa sobretudo de convencer os portugueses de que com estas medidas os portugueses ficarão melhor. Olhando para algumas destas medidas, eu diria que o PSD certamente as subscreveria, mas também é verdade que o Partido Socialista tenta introduzir aqui alguns aspectos que, obviamente, Paulo Portas ou Pedro Passos Coelho não aceitariam, eventualmente por uma questão também tática, e obviamente que há aqui também uma estratégia político-partidária que é compreensível, mas também por questões ideológicas. Há uma forte presença do Estado, o Estado muito regulador, e depois três aspectos que eu aqui salientaria. Um primeiro diz respeito a um Estado, ou procura de um Estado mais transparente. O Partido Socialista introduz aqui alguns mecanismos, por exemplo, nos ministérios que produzam obras públicas, haver alguém do Ministério Público que esteja de alguma maneira a fiscalizar, uma espécie de tentativa de combate à corrupção, e isto é politicamente inteligente na medida em que o Partido Socialista poderá ver-se a braços com aquilo que será eventualmente uma acusação a José Sócrates, por exemplo, de atividade de corrupção relacionado exatamente com estas obras do Estado, e aqui António Costa está a dizer se no passado o Partido Socialista cometeu algum pecado, vamos agora tentar evitar que ele se repita. Segundo aspecto, uma sociedade mais igualitária, não só o combate à demografia e tentativa de dar às mães, por exemplo, condições de melhor poderem educar os seus filhos, mas, por exemplo, também nas empresas que estejam cotadas em bolsa haver uma cota de 33% obrigatórias de mulheres nos corpos diretivos dessas empresas. Em terceiro lugar, aquilo que é uma tentativa de recuperar o tecido económico, quer através de medidas que cirurgicamente são destinadas às empresas, nomeadamente no seu financiamento, a criação de uma conta corrente, por exemplo, para empresas de pequena dimensão que tenham dívidas ao Estado e que podem ir ganhando créditos e ficando com os créditos para pagar futuras dívidas, portanto, uma tentativa de proteger aí essas pequenas e médias empresas, e também aqui uma espécie de piscar de olhos à classe média. E aqui há uma estratégia que era engraçado que eu ia vendo este documento e lembrando-me de algumas medidas que Cameron, nos Estados Unidos, na Inglaterra, aliás, introduziu exatamente para cativar o voto da classe média, tentando que ela fique um pouco mais aliviada daquilo que é a carga fiscal e também das obrigações que tem perante o Estado. E é aí que eu diria que, provavelmente, e vamos ver, PSD e CDS também irão colocar as suas peças. E, portanto, voltando à tua pergunta inicial, eu acho que este é um programa que muito facilmente poderia ser subscrito em grande parte pelo PSD e CDS. Duvido que o seja do ponto de vista daquilo que é a sua formulação e daquilo que é o seu posicionamento. E veremos como é que, em relação a estas matérias, eu diria que este documento, que me parece muito bem organizado, é um documento que servirá também de base para aquilo que será a estratégia agora dos outros partidos, e aí o Partido Socialista toma de alguma forma a dianteira e a partir de agora tudo será comparado com este programa e obrigará também um outro posicionamento. O programa macro, exatamente, não é? As perspectivas, as previsões macroeconómicas do Partido Socialista e aquilo que é possível imaginar, e agora temos o programa político, não é? A ação política, as medidas concretas. As medidas concretas, estruturais. Mas ainda para discussão. Claro, ainda para discussão, embora me pareça que o tempo de discussão vai ser tão curto que isto é mais um proforme do que verdadeiramente uma intenção de o discutir. Imagino que este seja claramente o plano que António Costa tem em mente para
aplicar. O que nós iremos assistir é agora a integração de pequenas outras promessas, pequenas grandes promessas, que certamente o Partido Socialista fará, como farão os outros partidos, na tentativa de ganhar essa simpatia. Como tu disseste muito bem, há aqui uma articulação entre este documento e o chamado Portugal, os próximos 10 anos para Portugal, programa para uma década, mas ainda assim há aqui algumas rubricas que a gente olha para elas e não me lembro de as ter visto devidamente contextualizadas no tal documento macroeconómico, e algumas que claramente nós não sabemos ainda exatamente quanto é que irão custar. E essa vai ser uma das críticas que Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, que estão a ser, desculpa só para terminar, que foram obrigados a apresentar um plano de estabilidade e crescimento, do qual não se vão poder afastar muito no seu programa eleitoral, vão de alguma maneira tentar aproveitar para obrigar António Costa a mais esclarecimentos. Aqui para mim a grande diferença não tem a ver com a forma como a coligação e o Partido Socialista olha para o Estado, não é? Sim. A coligação quer um Estado o mais pequeno possível e o mais eficaz. Apenas como regulador, o Partido Socialista acredita que o Estado tem um papel interventivo e que deve ser a mola impulsionadora do desenvolvimento do país. Mas o que é também interessante é que há aqui também um piscar de olhos ao Presidente da República e à sua tentativa de encontrar pontes. Por exemplo, relativamente às grandes obras públicas, António Costa propõe que elas sejam autorizadas com 2/3 dos votos na Assembleia da República. Isto é, está a tentar comprometer os outros partidos, ou pelo menos a dizer ao Presidente da República, a este e ao próximo, que não fará nada daquilo que seja estrutural no país sem que outras forças políticas, acreditando que o Partido Socialista não vai ter 2/3 do Parlamento, seria uma surpresa total, vai ter que envolver outros partidos e convencê-los da bondade das suas propostas. Isto é o que Cavaco Silva tem vindo a pedir, que os partidos se entendam naquilo que é estrutural para o país, que faça uma espécie de aliança que seja transversal a várias legislaturas. António Costa está agora aqui a Mas essa aliança é apenas aqui ao nível das obras públicas. Pois, tudo o resto fica de fora e tudo o resto provavelmente será muito difícil, como será também difícil em relação a estas obras públicas. Isto traz, esta proposta, por exemplo, que nos parece uma proposta simpática, pode trazer aqui um grande embaraço. É a dificuldade de, na verdade, haver um entendimento na próxima legislatura que acabe por inviabilizar tudo aquilo que são qualquer obra pública de grande dimensão.